Queridos, dando continuidade ao nosso estudo sobre esse texto de Mateus 22, em que, mais uma vez, o Senhor é posto diante de uma prova. Vimos, já foi mencionado, que os fariseus com os escribas e os herodianos se aproximam de Jesus. Agora é a vez dos saduceus que se aproximam de Jesus. Existem muitas formas, muitas maneiras de as pessoas se aproximarem de Jesus. Se você der uma olhada com cuidado na Bíblia, você vai encontrar pessoas curiosas, como é o caso, por exemplo, de Herodes, que queria saber quem era aquele estranho profeta da Galileia. Vamos encontrar pessoas que se aproximam de Jesus com necessidades físicas pessoais insanáveis, como é o caso daquela mulher de fluxo hemorrágico, ou do cego Bartimeu, ou da mulher Ciro-fenícia, ou do leproso. Encontramos pessoas com necessidades familiares, como é o caso de Jairo, ou do centurião romano que tinha um servo doente. Encontramos pessoas com necessidades espirituais, rogando ao Senhor libertação de cadeias infernais, como é o caso do jovem endemoniado, cujo pai tinha pouca fé, mas suficiente para ser atendido. Encontramos pessoas que precisam de orientação para novos rumos na vida, como a mulher surpreendida em adultério, ou aquele gadareno que foi liberto de uma legião de demônios. Também encontramos gente com demandas financeiras, como é o caso de um irmão que tinha um problema de partilha. Encontramos gente que queria regras religiosas para obedecer, como o jovem rico. Encontramos gente até com disposição para aprender, como é o caso de Nicodemos. Encontramos gente que foge de Jesus. Encontramos gente que confronta Jesus. Cada um desses recebeu um tipo específico e especial da atenção de tratamento por parte de Jesus. E até mesmo Herodes, quem diria Herodes, teve o seu encontro com Jesus, não no tempo que ele queria, não na hora que ele queria, não do jeito que ele queria, mas na plenitude dos tempos, no tempo de Jesus, no tempo apropriado, determinado pelo Senhor. E aqui nós temos algo muito importante para nós pensarmos. Como é que a gente tem se aproximado de Jesus? Se é que você tem se aproximado de Jesus? Se você quer a atenção e o favor de Jesus, só há um jeito. Existem muitas maneiras de se aproximar dele, mas só uma de ter a sua atenção: aproximar-se dele com fé. Esse texto que já foi exposto, tem sido exposto semana após semana, nos lembra da última semana antes da crucificação de Jesus. Eram os últimos dias, talvez pudéssemos contar aqui as últimas 48 horas. Jesus intensifica os seus ensinos, intensifica a sua presença no templo, e ele vai sendo abordado pelas pessoas, pelos religiosos, na frente de todo mundo, na frente da multidão. E não era uma multidão pequena. A Bíblia fala de multidões porque era a semana da Páscoa, da grande Páscoa dos judeus, e Jerusalém estava apinhada de gente. Para os religiosos, derrotar Jesus diante da multidão era fundamental para que eles pudessem, então, Jesus perdendo o apoio popular, para que eles pudessem cumprir o intento do seu coração, que era calá-lo, matá-lo o mais rapidamente possível. Vimos já que os hábeis fariseus, os escribas, os doutores da lei, juntamente com os herodianos, que eram partidários de Herodes, tentaram fazer Jesus cair em uma armadilha a respeito dos tributos, mas não deu certo. Eles não conseguiram apanhar Jesus em sua armadilha retórica. Mas guarde isso no seu coração, porque não é só para Jesus, é para você também. O tentador nunca descansa. Nunca. Guarde bem isso. O tentador nunca descansa. Satanás sabia que era chegado o momento, o coração dos seus sequazes, saduceus, fariseus, herodianos, estava maduro para o bote final. Como os fariseus e herodianos perderam a parada, houve um revezamento. Agora é a vez dos saduceus. Isso é comum no futebol, né? Quando um time não quer ver um atleta expulso pelo juiz, um vai dar uma pancada, aí já vai o outro dar uma pancada, e vem um terceiro e um quarto. Revezamento, era isso que eles estavam fazendo. Se Jesus era bom em doutrina dos fariseus, que eram mais conservadores, então talvez ele não fosse tão bom assim em relação aos saduceus, mais liberais, como já foi dito. E eles chegam para Jesus e fazem uma pergunta simplesmente retórica. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam no que estava perguntando, mas não era por acaso. Tinha método. Cheios de dissimulação, jogam a sua rede, preparam a sua armadilha. Eles diziam que não encontravam, e nos debates deles com os fariseus, que eram debates muito sérios, já durava século, eles não encontravam no Pentateuco um único texto que desse base para a doutrina da ressurreição. Então eles não criam na doutrina da ressurreição. Curiosamente, embora o Pentateuco falasse de anjos, eles também não criam em anjos. Então não era uma questão de a Bíblia falar ou não falar. Eles não quererem crer. Então eles chegam com essa pergunta: de qual marido aquela mulher seria
no dia da ressurreição. O primeiro por ter sido o primeiro, um dos outros 5 talvez por ter durado mais tempo, quem sabe, ou o último, porque afinal de contas era o último. Assumiu o posto, era a vez dele. Essa atitude dos fariseus ilustra com muita propriedade a atitude de muitas pessoas que estudam sobre religião, estudam sobre Jesus, estudam sobre a Bíblia, até estudam a Bíblia, mas fazem apenas por curiosidade intelectual, para satisfazer o seu orgulho, ou até mesmo, como eu já vi pessoas fazerem, pelo prazer de poder dizer que encontraram erros na Bíblia, que a Bíblia é o papel que tudo aceita. Pessoas que não têm desejo sincero de aprender. E essa é uma atitude que não deve tomar conta jamais dos nossos corações. Esses tentadores, esses saduceus que nunca descansam, eles pensam de acordo com padrões puramente naturais. Se olharmos nas Escrituras, nós vamos ver Paulo, por exemplo, dizendo que existem coisas, Jesus fala isso também, que existem coisas que podem ser discernidas muito bem, muito facilmente, de maneira natural. Como, por exemplo, se fará bom tempo ou se choverá. Tem gente que consegue acertar se vai chover ou não num determinado dia com uma precisão absurda. Experiência, conhecimento. Tem gente especialista nisso. Mas as Escrituras também afirmam que tem coisas que só podem ser entendidas, discernidas espiritualmente. E o nosso objeto de estudo agora, os saduceus, eles vão até Jesus com uma pergunta sobre o céu, mas com mentalidade terrena. Como seria o matrimônio na eternidade? A quem seria dada a prioridade em relação à mulher que teve de maneira legítima 7 maridos? Eu sei que na Bíblia tem muitas informações sobre a terra, e a Bíblia é o livro que aponta para o céu. Mas também tem numerosas informações sobre a eternidade, nesse livro que nos ensina a viver hoje. E a pergunta dos saduceus é maldosa, muito maldosa, cheia de curiosidade também. Mas a resposta de Jesus aqui é surpreendente. Embora não seja surpreendente para quem conhece Jesus e o tipo de resposta que ele costuma dar. Jesus tem umas respostas, para nós, na primeira vista, absurdas. Por exemplo, Nicodemos chega para Jesus e diz: Mestre, eu sei que tu és vindo da parte de Deus, eu sei que o Senhor ensina muito bem. Ele diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. O que Nicodemos perguntou sobre nascer de novo? Mas o que Jesus estava dizendo é: Nicodemos, se você realmente acha que eu sou o mestre, então esquece tudo que você aprendeu até agora. Você tem que nascer de novo para aprender como uma criança aprende. Renuncie a todo o seu conhecimento teológico e aprenda de mim como se tivesse nascido de novo. Jesus dá esse tipo de pergunta, era muito comum. E Jesus mostra para os fariseus, por exemplo, verso 29, quando eles fazem a pergunta, Jesus responde assim: vocês estão errados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus mostra que é muito mais importante compreender e conhecer o poder de Deus do que, quem sabe, matar a curiosidade sobre como é o céu, como é no céu. De que adiantava, meus queridos, de que adiantava para eles saber como é o céu, se na sua incredulidade eles não entrariam lá? De que adiantaria saber sobre como é na ressurreição, se eles próprios não ressuscitariam para a vida no céu? Porque eram incrédulos. Se nós olharmos as descrições que os homens costumam fazer sobre como é o céu, há uma característica muito comum. Quando você imagina como é o céu, você imagina uma grande casa cheia de móveis luxuosos, com todos os suas necessidades atuais satisfeitas? Tem gente que imagina como um grande jardim. Já houve até quem imaginasse que ia ficar lá no céu sentado em nuvenzinha, andando para lá e para cá. Outros já imaginaram o céu como um lugar onde haveria um gigantesco banquete, onde daria vazão à satisfação de todos os desejos carnais. Cada cultura, cada época apresenta o céu de acordo com uma visão mundana. Como é o céu? E o que Jesus responde? Diz assim: vocês estão cometendo um grave erro. Vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras. E de fato eles nem queriam conhecer, eles só estavam interessados nos 5 primeiros livros. E Jesus disse que eles estavam no caminho errado. A palavra para errais, que é planal, significa estar desviado da verdade. Significa ter escolhido um caminho errado, um caminho de erro. Significa estar desencaminhado, ou literalmente ser herético.
Significa estar sendo conduzido ao erro e ao pecado com essa doutrina racionalista e humana que nega a ressurreição. Jesus está dizendo para eles o seguinte: não é a maneira como nós queremos viver que vai definir como é a eternidade. Vocês estão errados porque vocês não conhecem o poder de Deus. O que vai definir a eternidade é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa fé em Deus, é a nossa confiança em sua palavra, é o nosso conhecimento experimental vivendo dia a dia com Deus. E os saduceus não queriam nada disso, e muito mais ainda, eles não teriam o privilégio de conferir qualquer coisa que Jesus dissesse sobre o céu, porque eles não iriam para lá na sua incredulidade. De nada adiantava Jesus descrever para eles o céu, porque eles não iam saber mesmo. Eles não iam conferir, eles não iam experimentar. Mas o que é certo é que a glória celeste é muito maior do que eles poderiam imaginar. Eles estão imaginando uma mulher podendo escolher dentre 7 homens. Ou 7 homens na expectativa de qual deles teria aquela mulher. Coisas da carne, coisas do hoje e do agora. A glória celeste é infinitamente melhor do que isso. Por isso eles precisam de correção. No verso 31, Jesus diz assim: e quanto à ressurreição dos mortos, vocês ainda não leram, não tendes lido o que Deus vos declarou? Observe, eles criam apenas no Pentateuco. Eles diziam que no Pentateuco não tinha absolutamente nada a respeito da ressurreição. E aí Jesus vai no Pentateuco, e Jesus cita Êxodo, capítulo 3. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Êxodo, Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Os saduceus estavam errados, estavam desviados do caminho certo, e é claro que quando uma pessoa está entendendo errada, quando ela está desviada do caminho da verdade, isso vai impactar a sua doutrina, isso vai impactar as suas atitudes. E impactou de uma maneira tão forte que eles se aliaram aos seus inimigos ideológicos, os fariseus, aos seus inimigos religiosos e políticos, para levarem à frente o plano maléfico de matarem Jesus. Eles não acreditavam na ressurreição sob influência do pensamento grego. Eles não entendiam nem mesmo que o próprio Pentateuco ensinava, através do escritor que eles diziam venerar tanto, Moisés. E Moisés estava falando claramente sobre que tipo de relacionamento Deus tem, e não tinha, tem com os patriarcas, mesmo eles já tendo morrido. Deus fala claramente: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele fala que ele é o Deus deles, não que ele foi, porque da perspectiva de Deus, morte e vida são a mesma coisa, e a ressurreição não é impedimento para coisa alguma. Quem é o Deus de Abraão? É o Deus imutável, é o Deus eterno, é o Deus do pacto da graça, é o Deus que chama, é o Deus que abençoa, é o Deus que salva, que protege, que guia, é o Deus que socorre. E veja que coisa extraordinária, ele é o Deus que socorre antes que haja clamor. Lá em Isaías 65, 24. E será que antes que clamem eu responderei? E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E é o Deus que continua cuidando e abençoando, mesmo quando o sopro da vida é retirado. Vamos ler uma passagem bíblica que nos instrui a esse respeito. Salmo de número 16. Vamos ler de maneira responsiva. Salmo 16, versos 9 até o verso de número 11. É um texto que fala sobre a certeza do salmista de que o cuidado de Deus para com a sua vida não cessaria, mesmo após a morte. O salmista diz o seguinte: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. O salmista está dizendo: mesmo na morte, tu me farás ver o caminho da vida. Mas respondendo à pergunta específica dos fariseus, dos saduceus, Jesus vai dizer que na ressurreição, já que não há morte, esse é o entendimento de alguns estudiosos, já que não há morte, também não deverá mais haver procriação, porque o plano de Deus de encher a terra já terá se consumado. Jesus está dizendo que não haverá mais necessidade de casamento. E isso se sustenta, por exemplo, se nós entendermos Isaías 11:8 como uma metáfora de paz plena. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco.
Isso parece estar de acordo com Isaías 65:20, que fala em morte, pecado e maldição, coisas que já não acontecerão na glória, mas ele coloca essas coisas com um argumento absurdo, dizendo assim: não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Isso era muito comum naqueles dias. Também não haverá velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Para eles isso era um absurdo. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado também. Não haverá pecado nem maldição. Os crentes glorificados, segundo o Senhor Jesus, serão tais quais os anjos, que os fariseus, que os saduceus também duvidavam da existência. Coerentemente, Jesus disse que Deus é Deus de vivos, queridos. Não é Deus de mortos. Deus nunca foi o Deus de Abraão, de Isaac ou de Jacó. Veja bem, Deus nunca foi. Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não estou aqui incorrendo em nenhuma heresia. Deus é o Deus vivo, Deus é o Deus de vivos, não de mortos, como diz o Senhor Jesus. Indiretamente, Deus está dizendo aqui que se Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não pode ser o Deus daqueles que rejeitam a ressurreição dos mortos. Não no sentido de Deus salvador, porque Deus ressuscita mortos. E na verdade o Deus dos saduceus não era o Deus das Escrituras, era um Deus que eles construíram para eles mesmos, um Deus limitado. Jesus diz que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos para Deus. Ele usa o verbo no tempo presente. Ele diz que todos aqueles a quem o Senhor dá a vida já desfrutam da vida de Deus. No entanto, os descrentes não têm este privilégio. Esses tentadores, saduceus, precisam de conversão. Jesus não recorre a nenhum texto fora do Pentateuco que eles diziam amar tanto. É óbvio que os judeus sabiam que havia problemas entre fariseus e saduceus e herodianos. Aquele povo era muito religioso, embora não fosse nem biblicamente nem teocentricamente orientado, mas eles sabiam das controvérsias. Nesse dia, nessa passagem pelo templo, Jesus cala fariseus em suas disputas com os herodianos, dizendo para eles pagarem o imposto. Jesus cala os herodianos, dizendo que eles deviam dar a Deus o que eles negavam. Jesus envergonha os saduceus em suas disputas com os fariseus, porque eles não acreditavam no poder de Deus. Nenhum deles poderia sair dizendo vencemos o debate ou ficamos em segundo lugar. Todos eles saíram dali envergonhados, porque todos eles tinham em comum uma só coisa. Eles estavam ali como aliados do tentador. Eles estavam atendendo à tentação de serem instrumentos de Satanás. E Jesus disse que eles eram filhos do diabo, que eles queriam fazer os intentos de Satanás. E o texto nos leva à conclusão bem interessante. O último versículo, verso 33. À medida em que Jesus falou com os fariseus e os escribas e os herodianos, falou com os saduceus, e isso no meio da multidão, e a multidão atenta. À medida que Jesus falava e ensinava e redarguia e colocava por terra os heróis de cada um daqueles grupos, tinha uns que diziam, nós somos dos fariseus, nós somos do partido dos saduceus, nós somos do partido dos herodianos. Jesus colocou por terra todos eles, as multidões ficavam maravilhadas de sua doutrina. Se por um lado os saduceus estavam errados, estavam no caminho de erro, no caminho de heresia, as multidões ficavam maravilhadas pela correta doutrina que saía dos lábios de Jesus. Temos aqui alguns grupos que assediam, que aceitavam facilmente cair na tentação de serem tentadores. Pessoas que chegavam até Jesus com armadilhas capciosas, pessoas que falavam acreditar no que não acreditavam. Temos tudo isso aqui. Mas nós temos ensino verdadeiro. Nós temos o Senhor Jesus ensinando para todos estes as maravilhas celestes reservadas para aqueles que creem. E aqui Jesus afirma claramente, existe ressurreição. Existe vida eterna. Existe um Deus que ressuscita mortos e que cuida de vivos. Existe um Deus diante de quem nós podemos e devemos nos aproximar com plena certeza de fé. Não por curiosidade, não porque queremos ter interesses financeiros satisfeitos, não por interesse intelectual, mas porque Ele é genuíno, verdadeiro, Salvador de todo aquele que nele crê. Nisso tudo, com todos os intentos malignos destes homens, a Bíblia diz que Jesus, que o Senhor Deus, é glorificado, porque as multidões ficavam maravilhadas, achavam extraordinário a sua doutrina.
Houve alguns que creram, outros preferiram não crer. Houve alguns que preferiram sair irados, outros saíram maravilhados. Como nós temos nos aproximado do Senhor? Qual é o intento do coração? Que o tentador não ocupe o lugar que cabe única e exclusivamente ao Senhor.